programação. Solicitamos que retomem seus lugares, mantenham os telefones no modo silencioso. Vamos novamente colocar os fones. Bom, senhoras e senhores, teremos agora o próximo painel que traz o tema Seguros e Resseguros, visão global, contratação e expectativas da nova lei. Ficaremos com o PA aberto ou ficaremos... Não? Vamos então, por gentileza, colocar os nossos fones para a continuidade. Bom, convidamos para moderar este painel Marcos Nishimura. Salva de palmas para o Marcos. Bem-vindo, Marcos. Maravilha. Marcos Nishimura, com mais de 15 anos de experiência no setor de energia e seguros, formado em administração, possui MBA em Negócios Internacionais pela Universidade Lusófona, em Lisboa. Pós-graduado em Inovação pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, ocupou cargos-chave na Engie Brasil, Engie Chile, Engie Holding, passando por diferentes áreas como seguros, enterprise, risk management, controles internos, análise de crédito, processos, inovação e qualidade empresarial. Marcos também atua como head de riscos e seguros para Engie América Latina, com equipes no Brasil, Chile e no México, abrangendo negócios de geração hídrica, térmica, renováveis e baterias, transmissão de energia e gás, distribuição de gás e soluções energéticas. Nosso moderador. Vamos convidar para o palco, como painelistas, Rafaela Maria Barreda. Bem-vinda, Rafaela. Presidente do Lloyds Brasil e da FENABER. Embaixadora da Sou Segura, reforçando seu compromisso com a diversidade, inclusão e o fortalecimento da liderança feminina no setor. Rafaela também é líder no setor com experiência em áreas como navegação, logística, aviação, corretagem, seguro e resseguro. É economista de formação, pós-graduada em administração pela Universidade Federal Fluminense, MBA em gerência de riscos pela Funenseg, COP, UFRJ. Além de sua carreira de destaque, Rafaela é mãe de 3 filhos, mentora ativa e apoiadora de um mercado mais diverso e equitativo. Convidamos ao palco Tomás Menezes. Bem-vindo. Líder com mais de 30 anos de experiência no setor de seguros, atuando em posições de destaque no Brasil e nas Américas. Como CEO da Acrisure para o Brasil e América Latina, tem o compromisso de transformar o mercado com a atuação centrada no cliente e guiada pela inovação. Trajetória marcada pela formação de equipes de alto desempenho, crescimento sustentável dos negócios e cultura de excelência e parceria. Convidamos Júlia Santoro. Salva de palmas para Júlia. Bem-vinda, Júlia. Ela que é sócia do CAR Advogados. Presta consultoria para seguradoras, resseguradoras, corretores, MGAs e canais de distribuição de seguros, abrangendo todos os aspectos de seguros e resseguros, com foco em questões regulatórias, societárias e estruturação de operações, possuindo experiência em financiamento aeronáutico. Painel composto. Vamos então dar início aos trabalhos. Um ótimo trabalho para todos. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, novamente sendo moderador num evento da BGR. Hoje nós faremos uma discussão um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo, né? Não seguiremos cada participante aqui vai falar 15 minutos, vai ser mais um formato de bate-papo. Para começar, eu, né, como na figura de segurado aqui, gostaria de saber da plateia quem é segurado. Bom, tem mais do que eu esperava. Quem aqui é seguradora? Resseguradora? Corretores? Poxa, os corretores estão ganhando, hein? Tem loss adjuster, peritos?
Não, temos pouquinho. Ah lá. Bom, quem aqui é o resto? Tô brincando, Júlia. Júlia é advogada. Mas... Pessoal, então meu papel aqui hoje como segurado, eu gostaria de fazer algumas... Eu tenho algumas dúvidas que eu quero fazer para eles, que eu quero perguntar para eles, né? E espero que eu possa fazer as perguntas que vocês fariam e isso fomente então a nossa discussão. Claro, no final a gente vai ter também microfone aberto para que vocês possam fazer perguntas. Começando por você, Júlia, né? Então a nova lei, ela tem regras mais estritas com relação ao prazo. Essa eu acho que é a principal pergunta de um segurado, né? Então são 30 dias para entregar a documentação, podendo ser estendido por mais 30, quer dizer, por mais 2 vezes, e em alguns casos complexos a SUSEP poderia estender por 120 dias. Esses prazos para recusa são compatíveis com grandes riscos e ainda isso não poderia gerar uma maior complexidade nos processos? Olha, Marcos, esse é o grande ponto, eu acho que é o ponto que assustou todo mundo desde o começo dessa nova lei. A gente sabe que esse prazo puro de 30 ou 120 para grandes riscos não é suficiente, pode não ser. Tecnicamente, quando a gente lê a nova lei, o que a gente tem ali sobre o que dispara esse prazo não é só o aviso de sinistro, é o aviso de sinistro acompanhado das informações que possibilitem a seguradora a manifestar sobre a cobertura. Então, a gente sabe que no momento em que você avisar o sinistro, se não houver um conjunto de documentações, esse prazo não começa a contar. Então, a gente está tendo um movimento das seguradoras de se adaptarem a esse dispositivo e tentarem se organizar internamente para deixar muito claro nas apólices qual é o passo a passo de um sinistro, que vai mudar um pouquinho, né? Hoje a gente não tem uma necessidade tão grande, por exemplo, de listar os documentos na apólice, porque a gente consegue ter uma dinâmica de fluxo de informação mais informal e mais frequente. Então, a gente tem esse problema do prazo e do limite de vezes que eu consigo pedir informação adicional. Então, assim, a gente vai enfrentar uma mudança nesse fluxo. A gente acha que pode burocratizar, né? Então, pode ser difícil, vai ficar um pouquinho mais difícil de eu montar um dossiê de aviso de sinistros, e inclusive com os corretores intermediando esse fluxo, que tem 5 dias úteis para passar a documentação de uma parte a outra. Então, a gente vai ter uma complexidade maior para lidar, e a gente vai ter que entender como que isso vai funcionar na prática, né? E, por exemplo, eu vou... alguns casos complexos. Lucros cessantes, nem com um prazo de 120 dias é possível regulá-lo, né? Sim. Então, como será? Tem resposta? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem uma dinâmica da nova lei que regula tanto a liquidação como a regulação, o período de manifestação de cobertura e liquidação. A nova lei diz que, na medida do possível, eles têm que ocorrer no mesmo momento. É claro e notório que o lucro cessante, a gente não consegue liquidar esse sinistro no mesmo momento em que a gente enxerga que ele tem cobertura na apólice, né? Eu posso ter um cenário que eu sei que aquele acidente está coberto, mas eu não consigo apurar enquanto você não retomar a tua operação na empresa. Então, assim, não é viável que qualquer prazo para liquidação comece a contar enquanto você não retomou, porque eu não consigo medir a perda. Então, a gente vê que existe, é possível descasar o prazo de regulação para liquidação na nova lei, e a gente vai ter que entender na prática de novo, toda a percepção aqui é de quando que esses 30 dias começam a contar, né? Então, no lucro cessante, seria razoável que começassem a contar do momento em que eu consigo visualizar a perda, no momento que você retomou a operação, e eu consigo finalmente entender qual é o quantum que está sendo devido ali. Então, assim, mas eu acho que a gente vai precisar operar o mercado nessa nova lei para entender como que as coisas vão se acomodar. Tomás, a Júlia mencionou o prazo de 5 dias para o corretor, para enviar a documentação à seguradora, certo? Então, assim, com esses prazos mais curtos,
de regulação e a limitação da solicitação de informações adicionais ou documentação adicional, isso pode não, provavelmente terá um aumento da necessidade de questionários, de prever na apólice quais são as documentações necessárias, né, os documentos necessários para regular um sinistro. Como corretor, ou qual será, ou como o corretor poderá apoiar nesse caso, mas não somente no sinistro, gostaria de expandir também para a subscrição, para o próprio processo de placement, né? Como segurados, entendo que nós deveríamos começar um processo com muito tempo de antecedência, certo? Sim, obrigado, Marcos. Eu acho que nós temos um grande desafio como corretor, consultores de seguros e de resseguros, mas eu acho que a gente tem uma tremenda oportunidade. Eu acho que o papel do corretor, do consultor, mais do que nunca, será extremamente importante para fazer não só a leitura dessa lei, né, mas também trabalhar na transição entre o atual, né, e o pós-lei. Acho que o corretor generalista, o corretor que sabe um pouco de tudo, nada contra, vai passar a ter um papel menor do corretor especialista. Eu acho que a especialização, o conhecimento técnico, a sua capacidade de ajudar os clientes a identificar os riscos das suas operações, os riscos, seja lá patrimoniais, vida, financeiro, reputacional, ambiental, logística, enfim, imagem, vai ter um papel muito, 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 muito importante, né? Então eu acho que, eu disse, nós temos um desafio enorme, acho que é uma oportunidade para o mercado evoluir, se profissionalizar, investir em treinamento e educação, e quando eu falo educação especializada por ramos de seguro, né, por atividade de indústria, conhecer o negócio do cliente, conhecer os desafios que cada cliente tem de concorrência, de mercado, geopolítico, enfim, e talvez a gente está vivendo um momento do mundo mais desafiador dos últimos milhares de anos, para que a gente possa trabalhar junto ao cliente na preparação da colocação de risco, né? Preenchimento dos questionários, né? Vão ser um questionário, vários questionários, né? A necessidade da seguradora de pedir a informação com possibilidade de não negação ou negação de sinistro. Então, o corretor, eu acho que vai ser o elo entre o segurado e a seguradora, né? E extremamente importante. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental a operar nesse sentido. E não é uma pergunta, talvez, mas mais um comentário. Eu agregaria além da seguradora, a resseguradora, porque não o loss adjuster, os peritos que são os que estariam na ponta de um sinistro, né? Eles também poderiam apoiar em toda essa formatação da subscrição. Eu vou puxar a palavra um pouco para a gente discutir um pouquinho qual que é a grande mudança na minha visão da nova lei, né? Hoje eu digo hoje porque ela não entrou em vigor ainda, então a gente ainda tem o capítulo do Código Civil válido, e a dinâmica hoje que a gente tem é a obrigação do segurado de passar toda e qualquer informação sobre aquele risco que está sendo subscrito, seja na subscrição, seja no momento do sinistro. Existe uma obrigação legal do segurado passar toda a informação. Qual é a grande mudança da lei? O segurado passa a ter que dar a informação que ele é perguntado. Então, a gente tem uma mudança de dinâmica que afeta muito a vida desse contrato, né? A seguradora passa a ser exigida a ter um papel muito mais proativo sobre recebimento de informação. Ela vai ter que perguntar, tanto no momento da subscrição, e aí que todo mundo diz que tem um impacto na elaboração dos questionários, e isso afeta muito a vida dos corretores, né? Vai trabalhar com o próprio questionário, vai trabalhar com o questionário das seguradoras,
como também no momento do sinistro, que começa a ficar muito mais árido, porque ela tem 30 ou 120 dias, só pode pedir informação adicional por 1 ou 2 vezes. Então, assim, a palavra-chave é fluxo de informação, né? Se não houver, o segurado que não conseguir enxergar a seguradora como um parceiro no seu negócio e não conseguir se preparar para fornecer toda a informação relevante sobre o risco, ainda que não seja perguntado, vai ser um segurado que, na dinâmica da evolução desse mercado novo, pode ser penalizado por custo, pode ser penalizado por falta de capacidade, porque, de alguma forma, a gente vai ter que acomodar essa nova dinâmica. Então, o segurado, com o seu time de gestão de risco, vai passar a ter um papel mais protagonista também, porque a seguradora vai ter que se acomodar a esse novo papel de ter que pedir essas informações. É uma dinâmica que vai ser muito diferente do que a gente enfrenta hoje. Talvez não afete muito o grande segurado que já dá e já está preparado para dar essas informações com o seu time estruturado de gestão de risco, mas aqueles que não estão, que não entendem o seguro, vão sofrer. E Júlia, só completando com relação ao prazo, né, com a questão do corretor ter a obrigatoriedade de passar em 5 dias o prazo. Está todo mundo escutando? Tá. O corretor vai ter essa responsabilidade por ajudar os clientes no recebimento da informação e no repasse da informação para a seguradora. Então, aquele corretor que não tiver bem estruturado na condução, não só da subscrição, mas na liquidação do sinistro, vai ter uma responsabilidade muito grande com a relação com o cliente. Marcos, se você me permite aqui adicionar, a gente sai de um mercado talvez muito transacional, de troca de papéis e principalmente sempre olhando a questão de custo e passa para uma dinâmica de uma confiança maior, parcerias, e aí sim, é óbvio que o custo vai estar atrelado a isso, porque a partir do momento que a seguradora e resseguradores conhecem e têm confiança nessa relação, você tem uma precificação. A partir do momento que você tem dúvida, que você tem incertezas, como é que você vai compensar a dúvida e a incerteza? É na precificação, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, ou na capacidade. Olha, eu quero participar, mas eu não quero participar com tanto, eu prefiro participar com menos. Então, o que a gente tem falado muito da questão da lei é a própria dinâmica do mercado, né? Como é que todos esses participantes estão se comunicando, como a Júlia falou. Comunicação vai ser tudo. Se eu não conheço a operação, se eu não conheço como funciona, eu não vou ter conforto. E aí, se eu não tenho conforto, dos dois lados, inclusive o segurado não tem conforto, acha que o corretor não vai entregar a documentação em 5 dias, isso vai trazer uma mudança para o mercado, né? Umas mais, outras menos, isso vai ter um tempo, isso não vai ser imediato, a gente não vai descobrir isso imediatamente, mas com certeza é assim que a gente vê essa mudança e esse impacto da própria lei, é um prazo de adaptação. E muito no que o Tomás falou, de mais especialidade, mais profissionalismo, mais seguradoras, resseguradores e corretores e laws adjusters que fazem essa entrega. Porque a gente tem que pensar no resultado do que é o seguro, que é a resposta de sinistro. E, sim, rapidamente, assim, um incentivo para que os clientes e as empresas, de fato, invistam em gerenciamento de risco, né? Infelizmente, muitas empresas ainda não dão a importância que precisa para o gerenciamento de risco e fica focado no custo, e depois no sinistro. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito grande para incentivar as empresas que melhor investirem num bom gerenciamento de risco, numa boa coleta de informação, uma boa comunicação com o corretor, com as seguradoras e resseguradoras, a se beneficiarem de todo esse processo. Então eu vejo aqui mais uma boa oportunidade para aquelas empresas que de fato levarem isso a sério. E não só focar em custo. Eu não estou falando que custo não é importante. Obviamente que custo é importante. Mas se você faz uma relação de longo prazo, e aliás nem fica de longo prazo, fica de curto prazo, focado em preço, a gente não vai ter aquilo que a Rafa falou. Quem vão ser os meus parceiros para os próximos 10 anos? Passa a ser muito importante a estratégia de colocação do seu programa de seguros. Falando em custos, né?
Eu gostaria de passar para a Rafa, mas antes eu tenho uma pergunta que eu acho que para a Júlia, que vai também apoiar a discussão da próxima pergunta. Também temos, além da limitação do prazo, a gente tem que a seguradora, existe a vedação que a seguradora inove posteriormente, né, do fundamento da recusa. Exceto, claro, quando houver novos antecedentes. Ou seja, essas mudanças, ou essa mudança especificamente, ela não pode favorecer um cenário mais litigioso entre seguradora e segurado? Com certeza. A gente vai. De novo, né? O que a gente tem discutido muito é que vai mudar a dinâmica e a gente vai ver os impactos a médio prazo, né? Tem muitos conceitos que a gente usa hoje, como advogados do mercado para negativa de sinistro e tal, que, de acordo com a nova lei, eu não vou conseguir usar tão bem. Por exemplo, omissão de informações, agravamento de risco. A nova lei deu uma flexibilizada nesses conceitos. Agora, com relação à questão do litígio, a intenção... Na verdade, hoje, o que se praticava para você conseguir otimizar a regulação você via uma causa da negativa mais flagrante naquela regulação que você recebe para fazer, você já nega a cobertura com base nessa causa. E você vai explorar e vai dar continuidade na regulação se houver litígio, se houver um acionamento. Aí você vai olhar todo o cenário. O que a nova lei exige é que se olhe antes. Então, assim, aquela dinâmica de falar, olha, eu não vou conseguir cumprir os 30 dias, então eu vou negar para me resguardar, não vai funcionar, porque eu preciso negar e listar todos os argumentos que eu tenho para negar para poder usá-los em juízo. Se eu usei um e os outros estão ali, naquele momento de regulação, não são fatos novos, e houver um litígio, eu não vou poder trazê-los no litígio. Então, assim, eu acho que é o que o Tomás está falando, a gente vai ter que profissionalizar mesmo, talvez usar tecnologia, a gente vai ter que se organizar para conseguir cumprir todos esses prazos da maneira mais robusta que a lei está exigindo. Rafa, dito isso, como a Júlia falou sobre o agravamento de risco, né? Até o momento, o agravamento ele ocorre quando ele é intencional, mas agora ele deve ser intencional e relevante, correto? Além de custos, isso também não poderia levar... Podemos esperar mais exclusões para evitar também litígios? Marcos, isso vai depender muito das relações de seguradoras com resseguradores e, de novo, como a gente falou, da capacidade da seguradora de poder... a gente tem que separar aí, falando aqui para uma plateia de grandes riscos, a gente está falando muito de facultativo, mas a gente também tem muito dos riscos que vocês acabam colocando que ficam dentro dos próprios contratos de resseguro automático das seguradoras. E esses contratos de resseguro das seguradoras, eles têm ali um escopo de cobertura que o ressegurador negocia com a seguradora de acordo com a sua capacidade, a sua experiência, o seu portfólio de negócios, enfim. E, de novo, é uma relação de confiança e da operação daquela seguradora, né? Então, como a Júlia falou, hoje você vê a seguradora, em certas situações, negando um sinistro para, quando o sinistro for judicializado, ele poder ter uma melhor, vamos dizer assim, regulação, e aí você continua discutindo. O ressegurador está olhando isso, é óbvio que ele está olhando isso, e em algumas situações o ressegurador de contrato ele só é avisado depois que essa judicialização já está acontecendo, está lá na frente, né? Então, na verdade, o ressegurador nem soube que a seguradora negou. Então, assim, falando do ponto de vista do ressegurador, esse alinhamento vai ter que ser um pouco melhor, né? O ressegurador vai precisar saber, inclusive por conta de prazos prescricionais, também saber disso, porque a partir do momento que você tem a negativa de seguro, você tem aí o ano que começa a contar o prazo de prescrição. Então, assim, são vários elementos que a lei traz para essa relação, não só de seguradora-segurado, mas também ressegurador e seguradora.
Com relação aos prazos, eu só queria colocar que, assim, foi um pedido da indústria, de todos os setores, FENABER, CNSEG, que já a SUSEP faça, né, uma extensão de prazo com relação ao sinistro, principalmente do que for risco complexo, né? E aí, de novo, temos que definir risco complexo, tínhamos aí uma resolução de grandes riscos e gostaríamos que o regulador seguisse essa mesma norma, porque facilita o entendimento do mercado, porque ela já existia. Mas estamos nesse aguardo. E já recebemos também a resposta do próprio regulador e é a resposta de todos os advogados que a lei está posta. Então, a gente tem que, hoje, trabalhar com o que está na lei. Então, assim, falando um pouquinho dessa dinâmica, são esclarecimentos que serão necessários no momento da construção da pólice. Vamos esclarecer o que é aviso de sinistro, vamos esclarecer o que é comunicação do sinistro, ou seja, quando eu já tenho elementos. Uma coisa é você avisar, olha, eu estou com um problema aqui. Outra coisa é você já começar a enviar documento, né? Então, assim, de novo, comunicação vai ser primordial, pelo menos num primeiro momento, até o mercado se ajustar. O Marcos, tem um ponto, a gente, para algumas linhas de negócio que a gente vê que hoje são soft no mercado, né, e o mercado conhece quais são, a gente construiu nos últimos 15 anos uma jurisprudência muito robusta em favor da seguradora para negativa de sinistro, por exemplo, com base em omissão de informações. A Lava Jato foi um grande divisor de águas, por exemplo, para a construção desse tipo de jurisprudência. E a gente hoje, nós advogados, operadores da nova lei, do lado da seguradora, temos um pouco de receio de não conseguir nos amparar a elas a partir da nova lei, porque flexibilizou um pouco o conceito. Então, eu acho que essas flexibilizações do agravamento, da omissão de informação, vai impactar principalmente as linhas de negócio de mercado soft, né, Rafa? Porque talvez não dê para ficar mais tão soft, porque eu tinha essa proteção de que, se ninguém me informar, eu tenho a minha jurisprudência com a omissão de informações ou com o agravamento de risco. Toda a dinâmica mudou. Então, assim, a gente vai, talvez impacte em mais exclusões, sim, ou uma subscrição mais robusta desse mercado soft. E o que pode representar a burocratização para o segurado, né? Apesar de ser uma lei benéfica para o segurado, no primeiro momento pode trazer muita burocracia. E Júlia, e talvez aí beneficiar o cliente que tem mais informação e está mais bem preparado para fazer aquela subscrição e aquela colocação. E que talvez o mercado hoje, por ser soft, acaba não beneficiando aquele cliente que se preocupa em ter a informação, em fazer um bom programa de gerenciamento de risco, ter um bom sistema de proteção. Então, acho que isso também tem uma oportunidade. Eu acrescentaria aí na fala do Tomás o próprio corretor, né? Porque hoje o corretor traz a produção para a seguradora com a quantidade de informação que está sendo satisfatória para a seguradora, talvez porque ela fala assim, olha, se a informação não for satisfatória, eu tenho ali um elemento de possível negativa porque a informação não foi satisfatória. E aí agora não tem mais esse elemento de que a informação não foi satisfatória. Então eu preciso efetivamente de corretores que me tragam os riscos. Eu estou falando, eu não sou seguradora, mas do ponto de vista da seguradora, no sentido de que a minha subscrição fique melhor, né? Porque senão o meu resultado, e aí eu tô mais, acho que está melhor no lugar de fala do que eu, né? Não, mas só para provocar. Rafa, mas é isso mesmo, por isso a especialização. Assim, eu quero insistir, o generalista passa a ter um papel pouco menos relevante do especialista. E como é que as corretoras investem na especialização de tantos produtos, de tantas seguradoras? Então esse é o desafio e a oportunidade. Então a gente precisa investir em treinamento, em educação, em conhecimento, não só do risco, mas do próprio apetite das seguradoras. Eu acho que isso é absolutamente fundamental para o que a gente vem pela frente. E os clientes que mais estiverem preparados nesse sentido deveriam ser beneficiados. Não seria também, digamos, uma oportunidade para a própria corretora apoiar os segurados nessa profissionalização?
Marcos, com certeza. Eu acho que nós temos que ser o link entre o segurado e a seguradora e, às vezes, o mercado ressegurador. Nós temos que ter um processo de comunicação absolutamente transparente, claro, objetivo. Nós temos que saber aquilo que nós estamos pedindo, né? Eu acho que o corretor tem a obrigação de assessorar o cliente na obtenção das informações, de como organizar aquela informação, de como comparar as mais variadas cotações, né? Como é que a gente vai comparar para apresentar aquilo que melhor atende os nossos clientes. Então, eu acho que o corretor passa a ser um elo ainda mais fundamental nessa relação de longo prazo. Aí, uma pergunta para os três, né, se quiserem responder mais. O que nós, os segurados hoje, deveriam estar fazendo, se antecipando, né? Qual seria aí uma dica para todos que são segurados aqui? Primeiro, escolher um bom parceiro. Escolher um bom corretor, um bom consultor que vai te assessorar durante esse processo. Acho que criar com esse parceiro um planejamento de longo prazo, né? O que nós queremos fazer, não só em termos de gestão de risco e proteção das minhas operações, mas como que a gente vai transferir isso e aquilo que é transferível ao mercado, né? No médio e longo prazo, e não olhar isso no prazo de 12 meses ou o curto prazo, né? Eu acho que e investir, Marcos, em informação, né? Eu acho que essa lei e esse momento que o mercado está vivendo, informação, quem tem informação é rei, né? Então a gente precisa ter as melhores informações possíveis dentro daqueles riscos, daquelas suas operações. Então, acho que isso é uma bela oportunidade para os clientes que mais investirem nisso, se beneficiarem nesse assunto. Eu diria aí com o chapéu de quem já foi segurado, mapeamento de risco, plano de recuperação, né, o Business Continuity Plan, que você já traz ali nesses elementos, e são elementos mínimos, tá? Eu estou citando aqui pouquíssimos. Qual é a sua necessidade de recuperação, qual é a sua perda efetiva, e aí sim você começa a discutir uma estrutura de transferência desse risco, de que forma financeiramente para o segurado faz diferença transferir ou ficar com esse risco. A gente hoje, o mercado segurador, e vários aí conhecem, a gente tem aí franquias de R$1.000, franquias de R$2.000, nos grandes riscos, entende? Então, assim, você vai falar assim, uma empresa desse tamanho precisa ter uma franquia tão baixa para esse tipo de risco. Então, assim, essa revisão de processos, de tipos de apólice, e até mesmo o próprio corretor, às vezes o corretor está oferecendo uma apólice que, se o segurado parar para ler a apólice, vai dizer assim, gente, isso aqui não faz nenhum sentido para a minha operação, de repente eu não li. Então, é isso que o Tomás disse, é conhecimento, é educação. Eu sei que para muito... A gente tem como, vamos dizer assim, dificuldade, a gente não lê. Ninguém lê manual, ninguém lê manual. Duvido, se alguém aqui levantar a mão para dizer que gosta de ler manual, é mentira. Com uma época de... Pois eu também adorava ler, eu lia bula de remédio, então assim, eu sou da época de ler bula de remédio, mas tudo bem. Hoje em dia, com toda essa tecnologia, que você tem 5 minutos de atenção, nem 5 minutos, são 5 segundos de atenção, você faz assim, desculpa, a gente está criando uma geração que não quer ler, que não quer aprender, que em 5 minutos acha que tem resposta para tudo. E eu acho que seguro, transferência de risco, com toda a tecnologia, não vai ter resposta em 5 segundos, né? Eu acho que esse é um ponto primordial. A sensação que a gente tem, às vezes, ao longo do trabalho, é que o segurado não entende, não conhece o produto que ele está contratando. Então, de repente, você aproveitar nesse momento, a gente está vendo todo o mercado segurador e ressegurador se adaptar.
mas talvez o mercado de segurados de grandes riscos precise estudar as apólices que tem dentro de casa. Não só o mapeamento do próprio risco, mas entender os limites das suas coberturas. Acionar os seus parceiros, os seus corretores, para entender se dá para melhorar aquela cobertura, se existe outra coisa que seja mais benéfica para você no mercado disponível, se dá para construir um tailor-made. A gente, quando assessora a contratação de seguro para o lado do segurado, que é raro no nosso escritório, mas às vezes acontece, e às vezes a gente já trabalha em parceria com a seguradora, porque todo mundo sair da mesma página no início da vigência é muito interessante. Você ter a maior crise no sinistro é quando o segurado tem a expectativa de ter uma cobertura que ele não comprou, que ele não tem. E aí que começa todo o litígio, todo o mal-estar numa regulação. Então, você conseguir entender o teu programa que você tem hoje, quais são suas coberturas, e começar já antecipar um trabalho de revisão desse programa, já com a ótica da nova lei, seria muito interessante. Até porque vocês vão ter que agir rápido no momento de sinistro, vai ser mais burocrático. Perfeito. Bom, vou entrar aqui no último tópico. Gostaria de falar sobre inovação e desenvolvimento de novos produtos. Nós tínhamos, acho que foi 2020, uma lei, né, que deu uma maior abertura Foi um marco regulatório. Para criar novos produtos, unir dois produtos num só, como, por exemplo, ter uma apólice de construção com o primeiro ano de operação, né? Que em outros países isso é comum, é o padrão. Agora, isso deixará de existir ou ainda continua? Olha, Marcos, eu não acho que a nova lei afeta, né, essa inovação. Eu acho que a gente tem ouvido muito o regulador, e aí a Rafa tem até mais interface. O regulador está muito preocupado em resguardar as inovações que a gente chegou até aqui, né? A gente viu o mercado nos últimos 5 anos mudar demais. Então, tem discussões, a norma de grandes riscos vai cair ou não vai, né? A 407, que permite que o contrato seja firmado bilateral, ou essa norma que permite que a gente junte 2 ramos de seguro num produto só, o tailor-made, né, que a gente fala. Eu acho que, num primeiro momento, você não vê... Tem uma grande discussão, né, se a lei afeta grandes riscos ou não. Eu particularmente entendo que não, entendo que as coisas conseguem conviver. Ela não revoga automaticamente a 407. E também não vejo nada na lei que afete essa inovação, essa habilidade de você ter coberturas variadas dentro de um produto. Então, eu acho que a resposta é não. Eu acho que a inovação, como a gente estava falando, vai ser necessária, e a tecnologia, para você otimizar esse fluxo de informações, né? Então, talvez a gente, por exemplo, no RC, a gente vai ter uma mudança. Hoje, o RC, o aviso da expectativa, ele é facultativo. Com a nova lei, ele passa a ser obrigatório. Então, a gente vai ter um fluxo de informação dentro do RC muito maior, entre segurado, corretor, seguradora. Então, talvez a inovação venha para ajudar todas essas partes a fazer a gestão dessas informações, né? Porque vai ser um fluxo muito maior que a gente, por prazos mais curtos da lei, vai ter que lidar com eles, né? O meu sócio de garantia estava falando, olha, eu tenho regulações de seguro-garantia que eu não tenho mega, eu tenho tetris de documentos, né? É uma coisa absurda o volume de documento. Então, talvez a inovação venha para nos ajudar a analisar esses documentos num prazo razoável, sistemas como o Tomás trouxe, né? Acho que mais nesse sentido. Então, pergunta para o Tomás e para a Rafa, né? Então, temos, né, não vou chamar de... Temos uma mudança, né, e também entendo que é uma oportunidade, então, para inovar, né, como a Júlia falou. Tomás, você, como corretor, você já está pensando em como inovar, em como apoiar os seus clientes? Com certeza, eu acho que Rafa falou aqui de inteligência artificial, falou de tecnologia. Eu acho que aquela empresa que conseguir
através da inteligência artificial, mapear todos os riscos inerentes à sua carteira de clientes, não só de um cliente específico, mas de um pool de clientes, entender bem o que nós estamos falando, qual é o setor, quais são os riscos, quais são as taxas, quais são os clausulados, quais são as franquias, quais são as geografias, e ao mesmo tempo que conseguir mapear o apetite das seguradoras em relação àqueles riscos específicos e fazer essa conexão entre, né, o risco e a alocação do capital e o apetite da seguradora, eu acho que vai ter uma grande vantagem competitiva, né? Nós especificamente estamos trabalhando nisso. É óbvio que é mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que a tecnologia que tem hoje, né, da inteligência artificial e o que nós estamos caminhando para frente vai nos permitir fazer isso de uma forma mais digital, mais tecnológica. E a mesma coisa na subscrição, de você comparar as apólices, de você comparar os clausulados, né? E hoje você faz petição de advogados por inteligência artificial. Você consegue fazer uma comparação, mas sim com o fator humano fazendo as perguntas certas, fazendo as análises certas. Então eu acho que tem uma oportunidade enorme para uma empresa que investir em tecnologia para ajudar os nossos clientes e os nossos parceiros a fazer isso de uma forma mais inteligente. Eu diria que a lei é toda sobre novas tecnologias, porque exatamente quando você fala em prazos mais apertados, você tem que fazer com que a tecnologia funcione a seu favor. E aí são vários, acho que a tecnologia já está no mundo, né, de seguros e resseguros já há bastante tempo, veio para ficar, na verdade na nossa vida, né, em tudo que a gente faz. Eu diria que inovação é apetite a risco, então quem tem apetite a risco inova, quem tem gosto, né, inova e está ali e é para isso que estão ali o mercado de seguros e resseguros, para essa busca de soluções, e a gente já tem isso, então assim, vou dar um exemplo aqui, tanto aplica-se para corretor, mas para as seguradoras. Se hoje eu preciso de mais informações, como uma inspeção de risco, para poder ter certeza daquele local de risco, daquele cliente, eu faço isso hoje enviando um inspetor, a tecnologia daqui a pouco está mandando drone, e você faz por drone. Ou a gente já tem tecnologias aplicadas em vários outros setores, de imagens de satélite. Então, eu já faço inspeção com imagem de satélite. Mas é o que o Tomás está falando, é investimento. A seguradora precisa, ou o corretor precisa investir nesse tipo de tecnologia. Quem aqui não fez, curiosamente, um Google View e olha dentro da sua casa? Então, assim, a tecnologia está aí, ela existe. Agora você tem que saber usar a tecnologia em prol da subscrição. Se o segurado diz que tem 2 torres de transmissão e você faz uma visão de satélite e ali tem 15 torres ou nenhuma torre, entendeu? É usar a tecnologia a seu favor. Então eu não vejo isso como um impeditivo e muito menos... e até pelo contrário, vejo que isso vai ser muito necessário nesse novo momento. E aí, de novo, a gente está construindo um novo ambiente, né? Bom, antes de abrir para as perguntas da plateia, inovação tem um custo, né? Mudança de processo também, adaptação. O que eu posso perceber é que deveríamos nós, então, como segurados, buscar mais uma parceria de longo prazo, talvez, e não focar tanto em custos. Não sei se vocês veem dessa maneira, né? Acho que, assim, me desculpa, vai depender da estratégia de cada empresa, né? Eu acho que é mais relacionado, como segurado, à estratégia da empresa, como eu falei, o plano de continuidade, em que momento você transfere o risco, se é um risco, quando você faz o mapeamento, se é um risco que de repente a empresa prefere manter dentro de casa e não transferir. Eu acho que vai depender da estratégia de cada cliente e de cada operação. Eu acho que, para dar aqui a minha contribuição, acho que juridicamente, quando a gente, como advogada, analisa a lei, pode representar um aumento de custo por
por conta da burocracia e dos prazos exíguos e de quanto as seguradoras vão ter que investir e a falta de ferramenta que tem hoje, que a gente vai deixar de ter por conta da flexibilização de alguns conceitos, mas eu acho que esse impacto de preço, se eu ouso palpitar, que não é muito minha área, ele vai vir a médio prazo, né? Não é que a gente vai acordar em janeiro de 2026 com tudo muito mais caro. Eu acho que todos nós vamos precisar entender qual é o real impacto da nova lei, né? Então, se a gente está falando que alguma jurisprudência vai deixar de ser aplicável porque tem novos conceitos, a gente só vai ver isso na prática quando os sinistros evoluírem nessas apólices na nova lei, quando houver litígio, quando for para juízo e quando essas discussões forem emplacadas no judiciário. Então, a gente vai estar construindo um novo cenário que começa em dezembro, mas que a gente vai conseguir ter um mapa do impacto, o real impacto, a longo e médio prazo, né? Não vai ser amanhã, assim. Então, acho que isso é importante trazer. Acho que esse pânico que vai encarecer tudo. Pode ser que encareça um pouco, mas a gente precisa entender como que a gente vai operar essa nova lei. A gente está aqui tentando fazer uma antecipação para vocês, o que é muito difícil, né? Sem regulamentação infralegal, nesse momento ainda muito embrionário de tudo isso, né? Então, acho que vale a pena todos nós, segurados, mercado, advogados, peritos, todo observar como que isso vai se desenvolver e tentar controlar um pouco essas narrativas, né? Fazer o nosso quinhão para que o negócio não descambe, assim. E acho que, só complementando, acho que tecnologia não vai encarecer. Eu acho que muito pelo contrário. Talvez inicialmente você tenha um Concordo. investimento, CAPEX, OPEX, seja lá o que for, mas quem não acreditar que a tecnologia vai melhorar a nossa eficiência operacional no controle da subscrição, no controle do sinistro, no controle da informação, eu acho que vai estar perdendo uma grande oportunidade. Então, eu acho que a tecnologia para frente, ainda mais no nosso negócio, é absolutamente crucial para o nosso futuro. Marcos, eu queria só quebrar o protocolo um segundo. Nós falamos muito do papel da líder na regulação do sinistro, e eu acho isso um assunto, né, muito importante, assim, 5 segundos, porque eu acho que a gente poderia ouvir a Júlia nesse assunto, porque eu acho que é importante para todo mundo. É um assunto espinhoso, né, gente? A gente teve uma mudança aí na dinâmica do Cosseguro, porque na nova lei a gente teve, eu nem sei muito como explicar, o poder da líder foi muito exacerbado, né? O que regiu o Cosseguro até a nova lei era uma resolução da SUSEP, a mesma que a gente trabalha com o Resseguro, tinha um capítulozinho ali reduzido de Cosseguro, dando as bases, né? Essas bases que tem hoje, elas permanecem na nova lei. Eu não tenho, em teoria, solidariedade, cada seguradora vai ser responsável pela parte que subscreveu e tal. O que acontece na nova lei é que ela amplia muito o poder de gestão da líder sobre aquele apólice. Então, a quem emitiu o papel do Cosseguro, a líder, ela vai ter um poder não só para gerir aquela apólice ao longo da vigência, como para se manifestar sobre cobertura, para atuar em juízo e qualquer decisão que for proferida contra a líder, de acordo com a nova lei, faz coisa julgada contra os conseguradoras, perdão, ainda que elas não sejam parte daquele processo original. O que para nós nos assusta como advogado, porque tem um cerceamento do direito de defesa aí, que é constitucional, mas a gente não vai entrar nisso. O ponto é, para o mercado, e principalmente para os resseguradores, eu acredito, é um ponto muito preocupante, quando você tem um cosseguro dentro do seu contrato automático, né, Rafa? Eu acho que você pode expandir um pouco, que você, na verdade, como resseguradora, acaba cobrindo uma cedente que não é a sua, se a sua cedente não é a líder. Porque o papel da líder vai vincular. E tudo que ela fizer vincula todo mundo. Então, nós como advogados, a gente tem alertado as seguradoras que vai ser muito necessário do lado de cá do mercado as seguradoras operarem com um contrato de cosseguro para delimitar fluxos, para delimitar um pouco na prática esse poder que a líder vai assumir. Então, como é que as cosseguradas vão controlar isso? Exigindo fluxo de informação, exigindo comunicação imediata se houver ação contra a líder somente. Então, assim, a gente vai... vamos viver um novo cenário. O cosseguro nunca foi muito bem quisto pelos resseguradores, né? E o papel do corretor, sim, fazendo a composição monta, desse exato. cosseguro. E acho que a gente passa a ter uma responsabilidade ainda maior em assessorar os nossos clientes em como escolher esses cosseguradores. Exatamente. Enfim. É espinhoso, como você falou. Espinhoso. Da parte dos resseguradores, sempre teve uma grande preocupação
com o acúmulo, né? Que o Cosseguro acaba trazendo acúmulos para resseguradores que operam em mais de um contrato e não estão sabendo que estão recebendo esse acúmulo todo. Então, tem uma questão aí. Essa questão que a Júlia trouxe também traz uma preocupação e, de novo, é uma relação da seguradora com os resseguradores e, portanto, os resseguradores têm conversado bastante com as seguradoras para entender quais são os parceiros de cosseguro daquelas seguradoras, para aí sim o ressegurador poder dizer: estou confortável com esse parceiro ou não estou confortável com esse parceiro. Então, a gente volta para o que a gente começou aqui falando, que é uma mudança nessas relações, né? Nesse operacional existente. A gente nunca teve aqui no nosso mercado um acordo de cosseguro entre as seguradoras, era tudo meio no combinado, né? E isso provavelmente vai ter que ficar um pouco mais claro, né? E, como a Júlia falou, olha, se você receber um aviso judicial, uma intimação, eu preciso saber, eu preciso que você me notifique, e não só depois que terminou toda a disputa, você simplesmente apresenta a conta, né? Então, assim, essas mudanças é que o mercado olha por conta da nova lei e conversa, discute para tentar entender a melhor forma de endereçar. Temos perguntas? Opa. Oi, obrigada, pessoal. Eu sou a Priscila da Locton. Eu tenho uma pergunta para o Tomás e para a Rafaela, em complemento ao que vocês falaram do uso da tecnologia aqui na subscrição, e, enfim, na tomada de dados e nos processos. E um contraponto também. Eu concordo que a tecnologia ela agrega muito e ela vai trazer benefícios na velocidade, na celeridade de organização, do fluxo operacional e tudo mais, mas me preocupa um pouco a gente colocar isso dentro de uma caixa, principalmente quando a gente fala de subscrição de riscos complexos, porque o Brasil é um país continental, você não pode colocar dentro de uma mesma caixa um projeto que é feito no Nordeste ou que é feito no Sul. A gente tem muitas variáveis envolvidas, como a qualidade do EPCista, a experiência do fornecedor do equipamento, as garantias, os contratos, as garantias que esses fornecedores estão oferecendo. Então, assim, o volume de informação que precisa ser analisada e o conhecimento prévio que o corretor precisa ter, ele não pode ser substituído pela tecnologia. Isso é do humano, e só o humano tem esse conhecimento. E a gente já tem visto, ao longo dos últimos anos, uma juniorização nas seguradoras, onde, não raro, nos roadshows, a gente vê os subscritores fazendo um checklist ali de perguntas muito padrão para riscos que são diferentes, querendo colocar tudo numa mesma caixa. Então, eu entendo que sim, concordo completamente que a tecnologia ela é importante, mas a gente mais do que nunca precisa do conhecimento técnico e do background de um corretor especializado para assessorar o cliente. E aí, nessa complementando isso, eu faço uma pergunta para a Rafaela. A gente tem hoje muitos seguros de risco de engenharia, grandes, vultosos, que são cotados em kit. Então, você consegue cotar num kit com 4 informações um seguro de 50, 60 milhões. Nesses casos, você não precisa dar essa informação. Como é que o mercado vai se preparar para isso, já que hoje o seguro é feito de uma forma muito rápida, sem pedir informação prévia, e o mercado se acostumou com isso, e a gente teve corretores que vivem disso sem precisar pensar muito, sem ter muito conhecimento, e agora a gente vai ter que regular sinistros de coisas que foram cotadas com kit, com 4 informações. Como é que o mercado vê isso e como é que vocês se prepararam para isso também?
Olha, eu diria que eu não estou nesse lugar de fala, porque isso está muito na seguradora, né? Como eu falei, de novo, no processo da seguradora e o que ela acordou com os resseguradores aí dentro do contrato de engenharia, enfim. De novo, o mercado está olhando para essas práticas e até onde essas práticas serão sustentáveis, né? Ou seja, qual é o meu volume de prêmio, qual é o meu volume de sinistro e quais são as informações que eu tenho. É satisfatório para você ter resultado ou você precisa reavaliar toda essa forma de lidar com esse tipo de risco? E como você falou, a gente não espera que inovação venha substituir o ser humano de forma alguma, até porque o conhecimento foi falado aqui desde o início, é super necessário. É usar a tecnologia a favor de uma melhor subscrição ou de uma melhor regulação de sinistro. Não é substituir. Substituir não vai ser possível, não. Para algumas coisas, não. A menos que você tenha pacotinhos, aquele risco mais massificado e de coberturas mais simples. Oi. Alô, tá ligado aqui? Oi. Bom dia, obrigado aí pela ocasião de poder falar, principalmente com meu amigo Tomás de longa data. Ontem nós tivemos um painel aqui com o autor da Lei de Seguros, né, o Ernesto, e havia um ressegurador e havia um segurador também. E alguém lamentou que não havia o corretor no painel, né? Eu fico contente de ver que o Tomás aqui trouxe a visão do papel do corretor. Você falou uma coisa, Tomás, como você sabe bem, eu entrei na seguros pela porta dos fundos, né? Pela área de tecnologia, quer dizer, meu passado pregresso era em tecnologia e eu comecei numa companhia de seguros, montando sistemas e tudo mais. E Cosseguro, vocês falaram em Cosseguro e Resseguro, sempre foi a última prioridade. Qualquer plano diretor de companhia de seguros, né? Resseguro, na realidade, como tinha o IRB, que na época dirigia isso, não precisava fazer. Mas Cosseguro sempre foi uma pedra no sapato. E hoje em dia eu faço parte de alguns comitês de auditoria e de risco, né? E eu percebo que continua sendo um ponto meio fraco nas seguradoras, essa questão da regulação do Cosseguro, né? Você acha que o corretor, Tomás, pode suprir isso? Bom, Paulo, primeiro, muito bom te ver aqui e é importante, você faz parte do mercado. Com certeza, eu acho que, primeiro, ninguém disse que a tecnologia vai substituir o fator humano, né? O fator humano, até porque nós vivemos num mundo de relacionamento, né, de conhecimento e de análise. Então, eu acho que o papel nosso, né, na interpretação das informações que a gente está recebendo é absolutamente fundamental para poder decidir o caminho que a gente vai seguir. Paulo, eu acho que, por isso que eu comentei com a Júlia, quer dizer, hoje o Brasil tem capacidade em excesso em várias áreas, né? E quando não tem, o Cosseguro faz parte da estratégia de colocação de risco. O corretor passa a ter uma responsabilidade ainda mais fundamental na composição desses Cosseguros, né? Porque a gente faz isso para baratear o custo e completar uma determinada colocação, mas passa a ter uma responsabilidade muito grande na liquidação do sinistro. Então, assim, eu vejo que o papel do corretor, e por isso que estou super animado e entusiasmado, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de ajudar os nossos clientes em tudo isso que nós falamos aqui, e de tentar interpretar essa lei para o mundo real, né? Porque nem sempre a lei está refletindo o que acontece no mundo real, mas o mundo real tem que refletir um pouco do que a lei espera. E como é que a gente faz essa transição? E eu acho que o papel do corretor está aqui justamente para isso, para ajudar os clientes a navegarem essa transição da forma mais tranquila possível. Pessoal, a gente já estourou bastante o tempo, eu vou pedir desculpas para as perguntas, mas vou falar em nome de todos. Quem quiser, a gente pode ficar em algum, não sei, aqui ou lá fora e debater um pouco eu estou com um problema aqui, né? Debater as questões que vocês têm, tá? Mas a gente estourou já muito. Eu agradeço muito a participação de todos
Vejo como uma oportunidade para todos, tá? Como já dizia Marco Aurélio, quando existe uma pedra no caminho, não é um obstáculo a ser desviado, mas ela deve se tornar o próprio caminho. Então, tomemos isso como um desafio, uma oportunidade para que a gente possa se profissionalizar mais e, como segurado, falo por mim, até mesmo ganhar um pouco mais de destaque e importância dentro das nossas corporações. Eu agradeço a todos. Agradecemos Marcos Nishimura pela bela moderação, todos os nossos painelistas. Vamos fazer uma foto com eles aqui. Um aviso importante aos Risk Managers da BGR. Por favor, dirigirem-se à Sala Degas. A Sala Degas ela se encontra no piso inferior pelas escadas rolantes. Ao lado esquerdo, a nossa equipe vai encaminhá-los. Basta perguntar para a nossa equipe de cerimonial e também a equipe da BGR que pode encaminhar vocês lá. Então, todos os Risk Managers da BGR dirigirem à Sala Degas. Os nossos palestrantes vão fazer uma foto agora, em seguida terão também um momento de entrevistas. Retornaremos às 15 horas com a continuação deste seminário. Até breve.